como é bom sabermos que muito em breve nós vamos morar e estar para sempre com esse nosso amado Mestre. Essa próxima música é o nosso tema da semana, que nós vamos cantar, e que nós possamos cantar com bastante vigor, porque sobre a lógica do reino que devemos viver nessa terra, muito em breve estaremos num reino muito diferente, além do mar. Em Apocalipse 22, no finalzinho da Bíblia já, verso 20 e 21, diz assim: aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Que esse reino chegue em breve e que possamos todos juntos estarmos juntos lá no céu. Em pé. Lógica do reino não é obter riquezas, status, orgulho do ser, que vale a verdade se ninguém a praticar. A esperança na vaidade, ilusão a confiar. Foi na montanha que Jesus pregou. Foi na montanha que ele ensinou como ser feliz. Lógica do reino é seguir a lei, perseguição, destruição por causa da missão. Para ser sal da terra é preciso dar a mão. Para ser luz nas trevas, aceite a salvação. Foi na montanha que Jesus pregou. Foi na montanha que ele ensinou como ser feliz. Vamos nos colocar de joelhos para falar com Deus. Senhor, muito obrigado por esse dia, pela vida e pela saúde que o Senhor nos concedeu. Obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio de vir até a sua santa casa te adorar. Senhor, abençoe essas famílias que estão aqui presentes, que elas possam ficar bem todos esses dias da semana e eternamente. Pai querido, continuando em Tua presença, mais uma vez viemos pedir uma bênção especial no dia de hoje. Senhor, como diz o salmista, como pode o jovem se manter puro em seus caminhos? E ele mesmo inspirado responde, através da Tua palavra. Meu Deus, estamos na Tua casa de oração para abrir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz. Senhor, segundo Teu Espírito, nos conceda esta pureza que apenas pode vir de Ti. Esteja com o pastor, o abençoe, que ele possa falar a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Esse momento é o momento de pedirmos o Espírito Santo para estar conosco, para abrir a nossa mente para entendermos a palavra de Deus. Que você reflita agora na tua vida durante esses momentos iniciais da música. Momentos assim, eu canto a canção, canção de amor para Cristo. Momentos assim, levanto estas mãos, levanto estas mãos ao Senhor, pois te adoro, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te adoro, Senhor. Amém. Mais uma vez, boa noite, igreja. Que bom estarmos na presença do Senhor para estudar o livro mais fantástico que existe na face da terra, que é a revelação do seu grande amor. Quero cumprimentar todos que estão aqui, também cumprimentar aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Ontem me orientaram, na verdade antes de ontem me orientaram um pouquinho melhor sobre como olhar para a câmera, né? Apesar de ter feito jornalismo, a minha praia é mais o impresso, não é tanto a TV. Acho que é por isso que eu estou na casa publicadora mesmo. Mas eu espero que o pessoal da internet tenha aproveitado melhor ontem a programação conosco aqui. Ontem o sermão foi pesado, não foi? Foi duro, mas é a lógica do reino. Nós estamos aqui realmente para ouvir a advertência do Senhor. E eu confesso para vocês que antes de pregar cada um desses sermões, esses sermões servem sobretudo para mim. E eu procuro aplicá-lo em minha vida. Hoje eu estava ali no momento de oração e veio alguém, esqueci de perguntar o nome, depois eu vou querer saber o nome desse irmão, mas ele falou assim: pastor, obrigado pela mensagem de ontem, pelo seguinte, 70 anos de adventismo, nunca tinha ouvido um sermão sobre o Sermão do Monte, que eu entendesse o Sermão do Monte. Li o sermão várias vezes, mas para mim era mais um sermão na Bíblia, mas agora eu vou ler esse sermão com outros olhos. Queridos, não tem preço que pague isso. Para isso que eu estou aqui, para isso que nós estamos aqui. Ontem conversando com mais alguns aqui até 10h30 da noite, e eles encantados com o que Jesus disse no Sermão da Montanha, e eles falaram assim: pastor, como é bom entender a Bíblia. Como é bom entender a Bíblia. Queridos, se nós ao final dessa semana pudermos olhar para o Sermão da Montanha com olhos completamente diferentes com os quais nós olhamos até hoje, é sucesso dessa semana. Alcançamos o objetivo, o Espírito atuou. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Certamente você não vai se lembrar dessa semana de oração. Mas se você grifar a sua Bíblia, e se você entender a sequência e a lógica do reino no Sermão da Montanha, a missão vai ter sido cumprida. Porque daqui 5, 10 anos, quando você voltar os olhos para a Bíblia, você vai lembrar daquela mensagem. Você pode estar aqui, pode estar em outro lugar, você pode ser pai, você pode estar numa situação inusitada, uma outra circunstância qualquer. E você entendendo o princípio do Sermão da Montanha, isso vai ser um norte e um guia para você. Talvez ontem, quando eu disse algumas coisas sobre a lei, algumas coisas talvez não ficaram claras. E conversando com as pessoas após o culto, algumas ideias me vieram de complementação do que eu disse. Uma das coisas que eu disse ontem, que eu queria complementar antes de nós entrarmos no tema de hoje, é que quando eu falei de que eu discordava daquele colega de ministério, que dizia que o perfil do membro latino-americano é um perfil de que quer as coisas prontas, que não quer muito entender a lógica, o princípio que está por trás, mas ele quer saber do pastor, sim ou não, vou ou não vou, faço ou não faço,
Como se um pastor fosse um grande imperador romano, que para o gladiador ou para a multidão ele fizesse assim ou fizesse assim, né? Vida ou morte. Jogasse esse jovem no céu ou no inferno, dependendo da resposta dele. Quando eu disse aquilo, eu queria dizer o seguinte: eu creio que o desafio da igreja é criar uma geração de cristãos que são autônomos. E deixa eu explicar esse conceito de autonomia, que eu expliquei para alguém ontem. A palavra autonomia vem do grego e ela está ligado nomos à lei, e o auto a domínio próprio. Então, quando a gente fala de autonomia, é a ideia de que a lei ela foi interiorizada no coração. O indivíduo interiorizou aquela lei, e ele não precisa de uma força externa para pressioná-lo, para cobrá-lo, para fiscalizá-lo, para adverti-lo, porque a lei está onde? No seu coração. Quando a gente usa de recursos artificiais que não interiorizam a lei no coração do povo, a gente não tem cristãos autônomos, mas a gente tem cristãos dependentes da estrutura, dependentes da pressão, dependentes da fiscalização dos seus líderes. E eu entendo que Jesus, quando ele trabalhava com seus discípulos, com aqueles que o seguiam, ele procurava plantar a lei no coração, para que eles fossem pessoas autônomas. Cristo não precisava fiscalizar Paulo e Silas na prisão, porque eles haviam interiorizado e eles cantavam ali na prisão, estavam dispostos a dar a vida pelo Mestre, porque haviam interiorizado a lei. E esse é o sonho de Deus para a sua igreja. E é por isso que a gente está aqui procurando entender esses princípios. Lembro de 2 livros que eu comentei, um livro pelo menos que eu comentei ontem, eu quero mostrar para vocês. Esse é o livreto que eu comentei ontem, os 10 mandamentos. Valeria a pena, se você gostou da temática de ontem, dar um pouquinho mais uma estudada para entender o princípio positivo que está por trás de cada negativa dos 10 mandamentos. Tá certo? Esse é o livro. Bem baratinho, não lembro agora o valor, mas um preço irrisório. Outro livro que eu gostaria de indicar para vocês, que está dentro de um pouco da temática que nós vamos falar hoje, que é sobre a piedade. É esse livro chamado A Busca. Eu li recentemente e fiz uma série na minha igreja sobre esse livro. Aliás, essa série aqui é resultado de uma série que a gente fez de madrugada com a minha igreja. Nós temos um culto de domingo às 6 horas da manhã, que a gente chama de culto da madrugada. E lá nós tomamos um café da manhã juntos. Tem sido uma experiência muito gostosa na nossa igreja. E a gente destina ali bom tempo para estudo da palavra, e especialmente para o capítulo do Revivados por Sua Palavra, daquele programa da igreja destinado para aquele dia. A gente para tudo, cada um lê e cada um diz o que achou da leitura da palavra. E é impressionante como que o Espírito Santo vai mostrando coisas maravilhosas que ele revelou ao outro, e assim isso tudo vem à tona. Esse livro aqui pode ajudar você a ter uma noção diferente sobre as disciplinas espirituais. Oração, confissão, jejum, adoração, senso de comunidade, estudo da Bíblia, meditação e outras disciplinas mais. Muito bem, vamos à palavra do Senhor. Abramos a Bíblia em Mateus capítulo 6. Hoje a mensagem ela é bem mais curta, são menos versos, bem mais ao ponto, mas não deixa de ser menos profunda do que foi a mensagem de ontem. Mateus capítulo 6, a partir do verso 1. Se você pegar o programa, você vai ver que hoje a temática é a piedade do reino. A palavra piedade é uma palavra em desuso, especialmente as novas gerações não entendem o que significa piedade, mas vou traduzir piedade por comunhão ou por práticas espirituais, por disciplinas espirituais. Nesse trecho do Sermão da Montanha, Jesus vai falar de 3 coisas: ofertar ou dar esmolas, ele vai falar sobre oração, e ele vai falar sobre jejum. Qual é a conexão, pastor, entre essa parte que vamos entrar agora e a parte que veio antes? Ontem nós falamos sobre a justiça do reino. E Jesus falou sobre os aspectos morais do reino. Então ele fala sobre a questão dos relacionamentos, da vingança, do ódio. Ele fala a questão do adultério, da ética sexual. Agora Jesus vai falar sobre a justiça religiosa. Ontem foi sobre a justiça moral. Hoje sobre a justiça religiosa. A religião agora aplicada na prática, na comunhão, nas práticas espirituais. O trecho que nós vamos ler vai do verso 1 até o verso 18. E atentem para algumas palavras-chave que aparecem aqui. Primeiro Jesus diz assim no verso 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes o quê? Vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai celeste. Algumas palavras vão ser muito repetidas nesse trecho.
Se você reparar, por exemplo, veja algumas aí que são chaves. Nesse primeiro texto já aparece a ideia de galardão. E aparece a ideia de ser visto. Depois dá uma olhadinha no verso 2. Jesus fala de glorificados, serem glorificados pelos homens, e ele fala de recompensa, que também é galardão. Depois ele fala no verso 4, em secreto, e também fala de recompensa. No verso 5, ele fala de hipócritas novamente, e depois serem vistos pelos homens, e também fala de recompensa. No verso 6, novamente ele fala em secreto e fala de recompensa. E depois, lá no verso 14, 16, ele fala novamente de hipócritas e fala de recompensa. Em secreto e novamente recompensa. Por que Jesus repete tanto essas palavras? A estrutura desse trecho ela é bem simples, ela é fácil de entender. Jesus está falando aqui sobre devoção pessoal, sobre os nossos hábitos individuais, nosso relacionamento com Deus. E ele está querendo dizer o seguinte: quando você tem relacionamento com Deus, suas práticas de relacionamento, de aproximação de Deus, elas não devem ser feitas para que você pareça piedoso. Elas devem ser feitas porque você está buscando realmente a verdadeira piedade. Quando a gente lê o primeiro verso, o 6:1 que nós acabamos de ler, parece contraditório o que Jesus diz aqui com o que ele disse no segundo sermão que nós estudamos. Jesus disse aqui no 6, verso 1, que nós não deveríamos ser vistos pelos homens. E lá no capítulo 5, no verso 16, Jesus disse: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estás nos céus. Ora, parece incoerente. No capítulo 6 ele diz: não sejam vistos pelos homens. No capítulo 5 ele disse: façam boas obras, para que os homens vejam vocês. Há incoerência? Não, não há incoerência. Jesus está falando de duas coisas diferentes aqui. Quando ele fala no capítulo 5, ele fala de boas obras, ele fala de proclamação, ele fala de testemunho. E ele diz: isso deve ser visto pelos homens. Isso é como uma luz irradiando e quebrando e vencendo as trevas. Quando ele fala no capítulo 6, ele não está falando de testemunho e de proclamação. Aqui ele está falando de devoção pessoal, de comunhão. E ele diz: comunhão deve ser secreta. E os seus frutos é que serão visíveis. Mas a comunhão, ela é secreta. E olha como que ele vai repetir essa ideia o tempo todo. Verso 2, vamos acompanhar. Primeiro ele vai falar das esmolas. Quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti. Interessante. Como fazem quem? Os hipócritas. Essa palavra hipócrita ela vai ser repetida em todos os trechos dessa porção. E por quê? O que significa a palavra hipócrita? Novamente, hipócrita vem do grego, e essa palavra era usada para os atores do teatro da Grécia, que usavam uma máscara. E essa máscara expressava uma reação, um sentimento. Haviam máscaras que eram expressão de tristeza, outros de desconfiança, de alegria. Então, essa máscara deu origem à palavra hipócrita. O que Jesus está querendo dizer aqui é que aqueles que fazem as suas práticas devocionais parecerem piedosas em público, por eles são considerados como hipócritas. Esse mesmo termo Jesus vai usar no capítulo 23 de Mateus, quando ele vai falar os vários ais contra os fariseus e escribas e os líderes. Várias vezes ele vai usar a expressão hipócritas. Devolveis isso, vocês não dão aquilo. Fazem isso, se esquecem daquilo outro. Portanto, o que Jesus está chamando aqui de hipocrisia em relação às ofertas? Vamos entender. Ele diz assim: não façam como os hipócritas, que nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. O problema aqui, em todos esses trechos, quando Jesus for falar de ofertas, oração e jejum, o problema não está na oferta, não está na oração e não está no jejum. O problema está no mau uso da oferta, da oração e do jejum, na má prática. Então a estrutura que Jesus segue ele diz o que não deve se fazer e logo em seguida ele corrige: vocês deveriam fazer assim. Então Jesus não está dizendo deixe de orar, ele não está dizendo deixe de ofertar ou ajudar alguém que precisa, ou deixe de jejuar, não é isso.
mas faça da maneira correta, não como os hipócritas. Como que os hipócritas faziam para dar oferta? Eles faziam questão de dar a sua oferta em público, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. E aqui está o grande contraste. No capítulo 6, Jesus fala que a atitude dos hipócritas gera aplauso, gera aprovação, gera admiração. De quem? De Deus ou dos homens? Dos homens. E esse é o problema. No capítulo 5, no verso 16, quando a gente vê sobre a luz, Jesus diz que as boas obras gerariam glória para quem? Para o Pai que está nos céus. Queridos, desde cedo, nós temos que optar por uma coisa em nossa vida cristã. Ou nós vamos desejar e almejar o aplauso humano, ou nós vamos desejar e buscar a aprovação divina. Via de regra, um anula o outro. Talvez na igreja, e essa lógica, ela não existe só no trabalho, só na mídia, que celebra aqueles que têm visibilidade, mas infelizmente essa lógica invade a igreja. E as pessoas que são mais tentadas nesse aspecto são os pastores. Nós temos que escolher entre ter o aplauso humano ou a aprovação divina. Você que é líder, você que atua na igreja, você vai ser tentado constantemente a optar entre o aplauso, entre o tapinha nas costas, entre o sorriso, entre a suposta gratidão dos membros por aquilo que você está fazendo, ou de fazer aquilo que Deus manda você fazer. Custe o que custar. Custe a popularidade que custar, você tem que fazer isso. Jesus disse, hipócritas são aqueles que buscam usar a religião para receber aplauso humano. E aí ele diz assim, como que nós deveríamos dar ofertas? Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. É interessante que o autor da meditação, na qual nós estamos baseando essa mensagem, que é o pastor George Knight, ele comenta num dos dias, quando ele está nesse trecho do Sermão da Montanha, que ele fala que assim que ele começou a entrar para a igreja adventista, ele estava frequentando a igreja para conhecer, ele ainda não era um membro batizado, mas ele entrou certa vez num culto e estava sendo feita uma campanha. Eu não lembro aqui se ele detalhou se era uma campanha para construção, alguma campanha de caridade, enfim. O pastor estava promovendo uma campanha. E aí o pastor fez o seguinte desafio para a igreja. Quem aqui pode dar $2.000? E diz que de repente, quando ele virou para trás, alguém animadamente levantou com um talão de cheque na mão e falou, eu posso dar mais de $2.000. E aí, o pastor George Knight, que ainda não era converso, ele falou assim, eu não acredito. Até na igreja, o povo dá oportunidade para os outros aparecerem. Uma igreja que prega a verdade deveria estimular a lógica do reino. Óbvio que ele não usou esse termo, mas ele pensou, o cristianismo propõe outra coisa. E aqui também se propicia de que as pessoas tenham essa oportunidade de aparecer, quem sabe? De serem os grandes filântropos. O pastor George Knight então dizia, nós devemos, quando vamos dar esmolas, não fazer com que a mão direita saiba o que a esquerda fez. Tem um homem para mim, um pastor já experiente, que ele é um exemplo nisso. Ele é muito discreto no que ele faz com o dinheiro dele. E tanto que eu descobri que ele faz isso com o dinheiro dele, via outras pessoas, porque ele nunca diria isso. Mas eu sei que ele abriu mão de ter, quem sabe, mais patrimônio do que ele tem. Quem sabe de ter mais coisas, ou até mais conforto do que ele tem. Para usar parte do seu dinheiro, para financiar o estudo de alunos carentes. E para ajudar muitas famílias que nem passa pela igreja o caso delas para ser votado pela comissão. Mas ele vai lá, visita, descobre a necessidade e ajuda. E ninguém fica sabendo. Esse homem para mim é um exemplo. Porque o que ele faz não vem à tona.
se não fosse outros dizerem que foram ajudados por ele, talvez muitos não saberiam. E quando eu penso num homem que tem uma atitude dessa, discreta, secreta, eu fico pensando que ele entendeu que se o dinheiro que ele recebeu é uma bênção de Deus, ele tem que abençoar os outros. E ninguém precisa ficar sabendo disso. Porque o Pai que vem em secreto, o recompensará. Jesus disse que os hipócritas, eles já recebem uma recompensa. E a recompensa que eles recebem é a recompensa do aplauso humano. Só que Jesus diz que aqueles que se preocupam com o aplauso humano não receberão um galardão divino, o aplauso divino. Qual recompensa nós queremos receber? A que vem para aquele que age em secreto ou para aquele que quer o aplauso humano? Vocês se lembram daquela expressão que eu usei, acho que foi no primeiro sermão, no segundo, que eu falei dos pecados vegetarianos? Se lembra dessa expressão? Elas se aplicam muito bem a esse trecho aqui. E é quando o pastor George Knight usa esse termo. E por que ele usa isso? Porque ele diz o seguinte: às vezes a gente pensa que pecado é só aquilo que a gente pratica no escuro. A gente pratica escondidinho, para ninguém ver, porque é deselegante, porque socialmente não é aceitável, porque seria um escândalo para a comunidade, então a gente pratica no escuro. O problema é que os pecados vegetarianos, eles não são praticados no escuro. Eles são praticados nos púlpitos das igrejas. Eles são praticados nas comissões das igrejas. Eles são praticados na igreja. Então ele diz, o pecado nos acompanha até onde? Até na igreja, o pecado nos acompanha. E se nós entendemos a lógica do reino, nós vamos entender que no mundo pode imperar a lógica da visibilidade, a lógica do aplauso, a lógica do preparo, a lógica de privilegiar quem tem mais condições, quem tem a conta bancária mais gorda. Mas na igreja isso não pode existir, porque essa não é a lógica do reino de Deus. De alguma maneira, as pessoas que entram em contato com a igreja têm que perceber que aqui impera uma outra lógica. Se lá fora, ainda que a lei diga que todos são iguais diante da lei de Deus, realmente todos são iguais e todos têm que ser tratados iguais aqui dentro. Aqui precisa imperar uma outra lógica. E se isso acontecer, as pessoas serão atraídas por essa luz, porque em nenhum lugar isso existe. No verso 5, Jesus fala sobre a oração. Outra prática que os fariseus tinham, e essa parte Jesus está atacando diretamente os líderes religiosos de sua época, era que eles oravam bastante. Aí você pode falar assim, que bênção, né, pastor? Oxalá nós orássemos tanto como os fariseus. Realmente seria muito bom se nós tivéssemos hábitos de oração como os fariseus tinham. Mas havia alguns problemas aqui. Por exemplo, os fariseus, uma das principais orações que eles oravam era a oração do Shema, a oração principal do judaísmo, que era a oração de Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e 9, que diz, ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus, inculcarás isso aos teus filhos, assentado, levantado. Essa era a oração base do judaísmo, eles oravam essa. Mas oravam também a oração das 18 orações, diariamente. Eles tinham orações para todos os horários e circunstâncias. Talvez haja um paralelo aqui, estou supondo, eu não pesquisei isso, talvez haja um paralelo aqui entre os islâmicos e os judeus nesse sentido, de terem horários fixos para orações. E a gente sabe que um dos pilares do islamismo são as 5 orações diárias, que são feitas em direção à Meca. Outro hábito que eles tinham orações para todas as circunstâncias. Iam viajar, faziam uma oração. Chegavam, faziam outra. A oração da colheita, a oração da mudança da lua. Para tudo havia orações. Você pode falar, pastor, qual que era o problema disso? Na essência, nenhum. O problema é o modo como eles praticavam isso. E Jesus diz como que era o modo errado de fazer isso. E olha só o que ele diz no verso 5. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar o quê? Em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem o quê? Vistos pelos homens. Queridos, presta bem atenção nisso aqui. Nós vamos falar sobre isso daqui 2 dias, que nós vamos falar sobre o capítulo 7. Não tem como a gente saber se uma pessoa está fazendo algo por exibicionismo ou por sinceridade.
A gente pode até chutar, deduzir por uma ou outra atitude. Mas quem lê o coração é quem? É Deus, só Ele. Agora, o que Jesus está revelando aqui é que por trás daquela aparência que todo o povo achava que era autêntica de religiosidade, Jesus, lendo o coração, diz: eles fazem isso porque eles querem serem vistos pelos homens. Interessante que quando a gente vai entender um pouquinho o contexto, a gente vê que os fariseus, eles oravam em público. E eles oravam com as mãos para cima, com a cabeça inclinada, e oravam em voz alta. Muito parte da roupa dos fariseus também haviam textos bíblicos, e isso era um sinal externo de consagração, de santidade. Portanto, tudo que eles faziam procurava expressar que eles estavam em comunhão com Deus, ou que eles realmente estavam buscando e eram consagrados. O que isso gerava? Gerava naqueles que não praticavam isso um senso de inferioridade espiritual, e gerava naqueles que praticavam um senso de superioridade espiritual. Jesus deixou isso muito claro quando ele fala da parábola do fariseu e do publicano. Estão lembrados disso? Os dois sobem ao templo para orar. Um fala: Senhor, eu te agradeço por não ser como o inferior. Te louvo por isso. E o inferior olha para aquele que é o consagrado e fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não estou nem perto desse aí que é o santo do meu lado. E aí Jesus diz: quem saiu justificado? O publicano. Deus tem um critério diferente do nosso. Ele olha o nosso coração. Então ele diz assim: como deveríamos orar? Verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está o quê? Em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, os pagãos, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Jesus disse: ao invés de público, vocês devem orar em secreto. Então, pastor, a gente erra toda vez que fazemos orações aqui, em público? Oramos para começar, vamos orar para terminar? Querido, você sabe muito bem que o contexto não é esse. O que está em jogo não é a oração pública ou a oração secreta. O que está em jogo é o exibicionismo e a falsa piedade e a verdadeira piedade. É disso que Jesus está falando. Então ele diz: se você quer receber poder, ore em secreto e o teu Pai te recompensará. Se tem uma coisa que nós não precisamos exibir, são as práticas espirituais. Sabe por quê? Porque a nossa vida, o poder da nossa vida, a transformação da nossa vida, serão evidências da devoção ou da não devoção. Certamente. Jesus, ele disse ainda sobre a oração do Pai Nosso, no verso 9. E aqui ele vai explicar como nós deveríamos orar, já que ele considerou isso muito importante. Os discípulos entenderam que a oração era algo tão especial na vida de Jesus, que em Lucas capítulo 11, verso 1, eles fazem um pedido para o mestre. Qual o pedido que eles fazem? Senhor, ensina-nos a orar. Aí você pode falar assim, mas peraí, se os fariseus tinham tantas orações, se eles eram ensinados por esses mestres religiosos, por que eles estavam perguntando para Jesus como que tinha que orar? Certamente eles tinham aprendido sobre a oração dos 18, a oração do Shema, várias dessas orações eles tinham aprendido, mas por que eles perguntam para o mestre, Senhor, ensina-nos a orar? Por que será, queridos? Porque a oração de Jesus, ela era o quê? Diferente. Ela tinha poder. Ela era transformadora. E aqui tem algo impressionante que a gente estava comentando na lição da Escola Sabatina, na classe dos jovens, no sábado. E esse texto de Ellen White me impressiona. Parábolas de Jesus, página 149. Quando Ellen White diz assim, Jesus tinha uma comunhão tão íntima com o Pai, tão íntima, que ele dedicava sempre às madrugadas, o início de cada dia, para estar na presença do Senhor. E aí Ellen White diz o seguinte, a comunhão deles era tão próxima, que o Senhor adiantava para Jesus quais seriam os desafios daquele dia. Isso me impressiona. Quais seriam os desafios daquele dia? Você já imaginou
você acordar 1 hora mais cedo, antes de ir para a escola ou para o trabalho, para os seus afazeres, e você se dedicar em oração ao Senhor, numa oração tão íntima, em que Deus adiante para você o que você vai enfrentar naquele dia. Em que Ele diga para você assim, olha, você está na caixa agora, né? Você vai pegar tal e tal cliente com essas e essas características. Para quem trabalha com comércio, você vai se deparar com tal e tal situação. Para quem aqui é um empregador, você vai ter essa e essa dificuldade com os seus liderados, seus subordinados hoje. Para quem é pastor, você vai se deparar com esse problema hoje na visitação. Tome cuidado com essa circunstância. Ou tome cuidado com essa pessoa que se aproxima, ele tem outras intenções com o que ele está dizendo. Você já imaginou isso, queridos? Ellen White diz que o Senhor adiantava para Jesus. Eu não sei o quão específico era esse adiantamento do que ia acontecer, mas de alguma maneira Jesus saía preparado para os desafios daquele dia. E aí sim, ele era vitorioso a cada dia. Agora eu pergunto, se nós saímos sem esse preparo, como poderemos ser vencedores? Como poderemos nos manter calmos quando no trânsito caótico das cidades que a gente vive, aquele infeliz fecha a gente? E você xinga até a 3ª e 4ª geração daquele que o aborrece. Como que nós vamos ter preparo e sustentação espiritual para lidarmos com aquele funcionário que é difícil de liderar, se nós não passamos tempo em comunhão com Deus para ter esse preparo? Os discípulos olharam para Jesus e viram que o tipo de oração que ele tinha de comunhão era diferente. Então eles pediram, Senhor, ensina-nos a orar. Jesus deu uma prévia. Vamos dar uma olhadinha? Você certamente aprendeu essa oração desde criança. Isso aqui é mais ou menos o seu Shema. Desde criança você aprendeu essa oração. Mas a profundidade dela é impressionante. Isso aqui daria uma outra semana de oração, viu? Aliás, tem uma série na internet do pastor Kleber que ele fez sobre o Pai Nosso, que vale a pena você acompanhar. Em que ele destrincha cada parte do Pai Nosso, e é inspiradora. Mas vamos ver algumas coisas interessantes sobre o Pai Nosso que Jesus queria nos ensinar. Se os discípulos perguntaram como que era para orar, e se Jesus respondeu ao pedido deles, isso nos mostra uma coisa. Oração pode ser aprendida? Sim ou não? Ou cada um faz o que dá na cabeça? Isso nos mostrou que Jesus disse que há critérios para a oração. A oração ela pode ser aprendida. E quando ele dá a oração do Pai Nosso, nessa oração do Pai Nosso existem princípios que devem estar presentes em todas as orações. Porque o Pai Nosso resume as nossas principais necessidades, nossos principais desafios. E olha algumas coisas interessantes sobre o Pai Nosso, a partir do verso 9. Primeiro que nós temos no Pai Nosso, na primeira parte dele, nós temos os pronomes numa pessoa, teu. Percebam isso. Santificado seja o teu, venha o teu, seja feita a tua. Depois, a partir do verso 11, o pão nosso, perdoa-nos as nossas, os nossos, e livra-nos do mal. Na primeira parte, teu. Na segunda parte, nosso. O que isso pode nos ensinar? Jesus estava querendo dizer o seguinte, e é o que ele vai dizer depois no verso 33 do capítulo 6. Quando nós vamos orar, se nós queremos que a nossa oração passe do teto, que ela seja significativa, que ela nos aproxime de Deus, nós temos que colocar como prioridade das nossas orações, não o nosso reino, mas o reino de Deus. Veja o que diz o Pai Nosso: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O que era a vontade de Deus? A vontade de Deus era tudo que Jesus já tinha dito no Sermão da Montanha: ser misericordioso, ser pacificador, ser sal, ser luz, ok? Seguir o princípio da lei, ser puro no pensamento. Isso era fazer a vontade de Deus. Então, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, e ele diz que os discípulos, aqueles que estavam ouvindo, deveriam invocar a presença do reino, estava dizendo exatamente isso, que eles praticassem os princípios do reino. E queridos, aqui está um ponto muito importante. Os discípulos achavam que o reino de Deus seria implementado por um decreto, por uma promulgação.
quando eles tirassem Roma do poder e os judeus novamente tivessem o poder, aí sim o reino de Deus seria estabelecido. Mas o que Jesus estava mostrando é que o reino de Deus começava onde? No coração. Então, quando cada crente ora, venha o teu reino, é a oportunidade do reino de Deus começar em nosso coração. Uma oração que eu tenho feito a Deus é que o reino de Deus, o reino dele, frutifique no meu coração, dentro de mim e ao redor de mim. Dentro de mim e ao redor de mim. Seja feito, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, o teu nome seja santificado, assim na terra como no céu. Deixa eu só abrir um parênteses aqui e a gente vai para a segunda parte do Pai Nosso. Tem uma oração, um caso que aconteceu há algum tempo, quando eu estava numa igreja lá em São Paulo, onde eu cresci, que uma senhora me contou, a gente saía para dar estudo bíblico num grupo, e essa senhora me contou que a netinha dela uma vez estava na casa dela, e ela estava no quarto e ela foi orar. Acho que a netinha, não sei quantos anos tinha ali, mas não muita compreensão sobre a vida. E essa netinha se ajoelhou do lado da cama, e quando a avó entrou sem a netinha saber, a netinha estava orando, e ela estava orando assim: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, e foi. Todo o alfabeto. E quando ela terminou no Z, ela falou, amém. Aí a avó, encantada com aquilo, curiosa por que a netinha estava fazendo aquilo, chegou e perguntou, escuta, por que você está fazendo isso? Aí a netinha falou assim, sabe o que é, vó? Eu só sei as letras. Eu não sei formar as palavras e as frases para falar com Deus. Mas então eu jogo as letras e ele junta lá em cima. Se fôssemos como criança, né? Como Jesus disse. O que a gente pode aprender dessa história, queridos? Sabe o que eu aprendo? É que a oração, por mais que ela tenha uma estrutura, e Jesus disse qual é a estrutura, ou os elementos que deveriam ter, a principal característica da oração, que a gente salta aos olhos no Pai Nosso, é que a oração ela tem que ser autêntica. Autêntica. Você está lendo o livro de Jó, no programa Reavivados por Sua Palavra? Você já viu o que Jó disse para Deus ali, no livro dele? Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu. Jó diz que provavelmente Deus tem errado o fato de ter criado ele. Jó diz que ele prefere a morte, ele pede a morte o tempo todo no livro dele. Eu pergunto para você, essa oração de Jó não parece ser politicamente correta, né? Ela escandalizaria se ela fosse feita aqui da frente do púlpito, não escandalizaria? Senhor, maldito o dia que eu nasci, 6 de novembro de 82. Senhor, o Senhor errou na trajetória da minha vida. Seria uma oração completamente impopular. Mas sabe o que é interessante? É que Deus ouviu a oração de Jó. Ela era equivocada no sentido de que a compreensão que Jó tinha de Deus era equivocada, mas ele aprendeu a ter uma outra visão de Deus através do sofrimento. Mas Deus não calou a boca de Jó. Pelo contrário, ouviu atentamente o que Jó tinha a dizer. O que Deus mais valoriza em nossa oração é a autenticidade. E eu tenho pensado nisso. Muitos assim, pastor, eu não oro porque eu não tenho vontade. Se você for esperar ter vontade, você nunca vai orar. A oração não é algo natural. Porque a oração não serve para a gente mudar a Deus. Mas a oração serve para Deus nos mudar. Se Jesus disse que tudo que temos necessidade, o Pai já conhece, por que nós deveríamos orar então se Ele já conhece? Ora, não é para contar e informar para Ele. É para que nós, ao nos ajoelharmos e submetermos a Ele, entendamos que Ele pode cuidar da nossa vida. E sentimos que ou nós subimos até o céu, como diz Ellen White, ou o céu desce até nós quando nós oramos. O problema é que a vida de oração da maioria de nós cristãos, ela é sem graça, porque a nossa vida de oração se parece muito com a religião que eu disse ontem. Quando nós encaramos a religião como uma lista de coisas que eu não posso fazer, e uma lista de coisas que eu posso fazer, a minha oração também vira isso. A minha oração é uma lista de coisas que eu tenho que pedir, e uma lista de coisas que eu tenho que agradecer. E a oração não se torna um momento para eu falar e eu ouvir Deus, e estarmos juntos. O mais importante da oração não é o que eu digo,
mas é se eu sinto a presença de Deus comigo. E se eu busco essa presença. Estar na presença de Deus já me transforma, já me modifica, já me traz paz, já me acalma. Já me lembra de que Ele vai estar comigo e está comigo sempre, por mais que eu não o perceba. É esse o propósito da oração. Então Jesus diz uma outra coisa muito interessante aqui no Pai Nosso. Na segunda parte, em que nós vimos que nós temos que primeiro priorizar o reino de Deus, as coisas que são de Deus. E se nós não somos mais atendidos em nossa oração, queridos, é porque nós somos muito egoístas em nossa oração. Muito egoístas. Via de regra, nossas orações estão centralizadas naquilo que nós desejamos. Em nossas orações a gente só fala do nosso emprego, da nossa carreira, da nossa faculdade, do nosso namoro, do nosso casamento, dos nossos filhos. Só existe eu, nós, nas nossas orações. O foco está apenas no hoje, no agora, no que é temporal, no que é material. E a gente condiciona e quer condicionar Deus a uma máquina de refrigerante. Que a gente pega uma moedinha, coloca ali a moeda e espera que a lata desça imediatamente. Se não desce, a gente chuta para a lata descer. E muitas vezes esse é o nosso relacionamento com Deus. Um relacionamento que é egoísta, centralizado nas coisas que não fazem parte do reino de Deus. E é por isso que Deus parece silente e não responder às nossas orações. Se pedíssemos aquilo que Ele está urgentemente louco para entregar ou para nos abençoar, certamente seríamos abençoados sem medida. Quando a gente estuda o Sermão do Monte, a gente começa a entender as coisas pelas quais nós deveríamos orar. E isso Deus está ansioso e nos atenderia urgentemente. Na segunda parte, quando nós vemos sobre as nossas necessidades, aqui vem algo muito interessante. Veja que Jesus começa com um pão nosso, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Depois Ele vem para as nossas dívidas e depois Ele vem para nos preservar e não nos deixar cair em tentação. Agora olha que interessante essa sequência. Jesus começou com um pão nosso de cada dia. Aqui tem um ponto muito importante. Quando nós falamos sobre ser sal e ser luz, vocês se lembram que eu usei um texto de Ellen White, fiz referência àquele famoso texto Ciência do Bom Viver, que ela fala sobre o método de Cristo. O método de Cristo era misturar-se com as pessoas, identificar suas necessidades, atender essas necessidades, ganhar a confiança, então dizer, vem e segue-me. O que Jesus fazia primeiro? Misturava-se com as pessoas. Identificava o quê? Suas necessidades. Atendia essas necessidades. Então depois dizia, vem e segue-me. A oração do Pai Nosso tem essa mesma sequência. Antes de nós orarmos, veja só o que Jesus diz aqui. Antes de nós orarmos por proteção da tentação, ou para sermos perdoados de nossos pecados, deveríamos orar por nossas necessidades básicas. E as necessidades básicas, pão, a coberta, os dilemas do dia a dia. Por isso, queridos, quando a igreja faz missão e ela quer levar a mensagem espiritual desassociada das necessidades físicas que aquele grupo e que aquelas pessoas têm, ela não é ouvida. Porque o que as pessoas precisam naquele primeiro momento é o quê? Pão, roupa, abrigo, abraço, aconchego. E o Pai Nosso diz que deve ser assim. Primeiro isso, primeiro o pão físico, depois o pão espiritual. Olhe para o trabalho maravilhoso que a igreja fez durante décadas, há 80 anos, na região da Amazônia, Ribeirinho. Em 2010 eu fui conhecer esse trabalho de perto, ao fazer uma matéria para a revista Adventista. A visão que o casal Léo e Jesse Hallowell tinham sobre a evangelização era a visão de Cristo. Chegam, atendem às necessidades, fazem uma escola, educam o povo, cura o povo. E depois diz, querem saber quem está por trás de tudo isso? Querem saber quem motivou a gente a sair da América para vir para esse fim de mundo aqui, no meio desses rios, ajudar vocês? É o médico dos médicos e o professor dos professores. Agora vamos abrir a Bíblia e vamos ver quem é esse que está por trás de tudo isso. Então Jesus diz, o pão vem antes, físico, vem antes do espiritual. E depois então ele diz, devemos pedir pelo perdão dos nossos pecados, assim como estamos dispostos a perdoar os nossos devedores, e pedir proteção para não cairmos em tentação. E o Pai Nosso termina com uma parte que provavelmente é um acréscimo, por isso que ela está entre colchetes na sua Bíblia, não é assim? Isso provavelmente foi um acréscimo, talvez não faça parte do original da Bíblia. Então, quando nossos irmãos católicos oram, até não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, provavelmente talvez eles não estejam errados nisso.
Pastor, tem pecado em terminar de ler, de dizer, pois teu é o reino? Não, porque não contraria a mensagem do Pai Nosso. Mas tudo indica que foi um acréscimo posterior. Jesus ainda diz no verso 14 e no verso 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará. Vocês se lembram que quando Pedro chegou em Jesus, e ele disse assim, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Então, ele sugeriu, olha, será que 7? E você sabe por que Pedro sugeriu 7? Porque na religião da época, um bom número para perdoar alguém era 3 vezes. Pedro joga o dobro, mais um pouquinho, 7. Jesus então responde, 70 vezes 7. O que estava por trás da pergunta de Pedro? A pergunta de Pedro não é, quantas vezes eu posso perdoar o meu irmão? A pergunta de Pedro era mais ou menos o seguinte, vamos inverter a lógica da pergunta dele. A pergunta dele é assim, Senhor, até quando eu posso aturar o meu irmão sem me vingar dele? Quantas vezes o meu irmão pode pisar no meu calo sem que eu dê o troco, que eu estou louco para dar o troco? Os fariseus dizem que até 3, mas eu sei que o senhor é muito melhor que os fariseus, 7 tá bom? Jesus diz então 70 vezes 7. E aí ele conta uma história para ilustrar isso, para explicar como que é a lógica do perdão para Pedro. E a história que ele conta, queridos, é aquela história famosa de aquele homem que tinha uma grande dívida e o outro que tinha uma dívida muito menor. Aquele que tinha grande dívida foi perdoado pelo rei. Ele desce perdoado, feliz da vida para voltar para sua casa. Encontra o primeiro devedor, que deve muito menos para ele, 100 denários. E ele gruda no pescoço desse devedor e diz assim, se você não me pagar, você vai para a cadeia. E aí o devedor fala, não tem como te pagar, eu não quero saber, você tem que pagar, senão você vai para a cadeia. Quando o rei fica sabendo que aquele homem perdoado não perdoou aquele que tinha uma dívida muito menor, o que ele faz? Então você vai para a cadeia, porque você não entendeu a lógica do perdão. Traduzindo a historinha de Jesus, todos nós temos uma dívida impagável com Deus. A dívida do nosso irmão, por maior que sejam os nossos olhos, para conosco, ela é infinitamente menor à dívida que nós temos com Deus. Quando não perdoamos ao nosso irmão, quer dizer que nós não entendemos a lógica do perdão de Deus. Deus sempre será a referência para o nosso perdão. E agora nós vamos para a última disciplina da qual Jesus falou. Jesus falou de ofertas, esmolas, o que a tua mão esquerda faz, a direita não sai anunciando. Jesus falou sobre a oração, não orar para aparecer ou para se mostrar consagrado, mas ore em secreto, porque se você tiver poder e consagração, esse poder vai se manifestar e você não vai precisar dizer quantas vezes você ora por dia, as pessoas verão isso na sua vida. A última é o jejum. Jesus disse assim, quando jejuardes, verso 16, não vos mostreis contristados, como quem? Os hipócritas. Porque eles desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, já tiveram um aplauso. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas. E sim, quem interessa saber? Teu pai. E ele vê o quê? Em secreto. E ele te recompensará. Queridos, se existe uma disciplina espiritual que exige sacrifício, essa é a disciplina do jejum. O jejum significa abstinência de alimento, abstinência de líquidos, de água, muitas vezes alguns optam até por esse regime de jejum. E o problema é que poucas pessoas na igreja jejuam, e talvez porque não há uma compreensão correta dessa prática espiritual. Muitos olham o jejum como um sacrifício que eles farão para barganhar com Deus. Então pensam-se assim, eu preciso conseguir um emprego, eu preciso conseguir um namorado, então eu vou jejuar. E aí Deus vai ver o meu sacrifício, Deus vai ver meu sofrimento, Deus vai ver minha angústia, vai ficar com dó de mim, vai me dar o que eu estou pedindo. Pensar no jejum assim é igual pensar como um profeta de Baal. Você se lembra como que o profeta de Baal, eles adoravam a Baal no Monte Carmelo?
Eles ficaram desde manhã até meio-dia clamando a Baal. Manda fogo do céu. E eles começaram a se flagelar, a se cortar. E começaram a fazer tudo. Aquilo Elias brincando. Ele pode ter viajado, ele pode ter ido ao banheiro, ele pode estar dormindo. E começou a brincar com eles. E não caiu uma faísca do céu. A religião pagã, a religião dos profetas de Baal, estava baseada no sacrifício, em que eu me sacrifico para negociar com Deus, para amolecer o coração de Deus. Aí Deus fica com dó de mim, e então Ele me atende. A lógica do jejum não é essa. A lógica do jejum é a lógica de que eu me sacrifico. Eu abro mão por um tempo de comida, bebida ou qualquer outra coisa, porque eu quero me aproximar de Deus ao ter mais clareza mental e a buscar a sua presença. No Antigo Testamento, Deus tinha exigido apenas um jejum por ano. E esse jejum era feito no dia da expiação, dia do julgamento, dia da expiação. Só que os fariseus, na tradição oral, eles tinham implementado outros jejuns. E eles tinham implementado, e eles pelo menos faziam, 2 jejuns por semana. Veja, Deus tinha colocado 1 por ano. Os fariseus faziam 2 por semana. E sabe quais eram os dias que eles faziam? Segunda-feira e quinta-feira. Por quê? Porque nesses 2 dias tinham feiras públicas. E aí era quando eles podiam sair pálidos, com a cara lambida, sofrida de consagração. E é quando eles poderiam ser aplaudidos, observados e admirados por aqueles que estavam ali. Eles, santarrões, o resto dos pecadores, corados. E eles pálidos, porque estavam se sacrificando para Deus. Uma coisa interessante que nesse livro o pastor John Dibdall explora é a questão de que o jejum, ele significa abstinência para maior comunhão. E o jejum ele nunca vai ter efeito se ele for mera abstinência de comida ou de bebida. O jejum sempre tem que ser acompanhado de outras disciplinas espirituais, especialmente da oração e do estudo da Bíblia. Por quê? Porque se há abstinência e não há busca de Deus, ficou só o sacrifício. Há artistas e existem spas que praticam o jejum por questões dietéticas, por questões de saúde. É comprovado o efeito benéfico para o corpo do jejum. Mas quando a gente pensa em jejum como além do aspecto físico, como um benefício espiritual, ele tem que estar associado com outras práticas espirituais, com outras disciplinas espirituais, senão ele perde completamente o sentido. Um jejum, para ser feito, ele tem que ter um propósito, e um propósito de uma compreensão mais clara sobre a vontade de Deus. Quem sabe depois dessa série, você poderia se motivar a jejuar para entender melhor o Sermão da Montanha. Porque se você pensou que a gente esgotou aqui, eu tenho a plena compreensão que a gente só pegou a ponta do iceberg até agora. Deve ter muito mais coisa aqui embaixo. E outra coisa que o pastor disse que é algo muito interessante. O jejum, e eu sei que alguns adventistas têm feito isso, eu acho muito interessante. O jejum não precisa ser necessariamente abstinência só de alimentos. O jejum pode ser abstinência de algo que me afasta de Deus. De uma circunstância, de um consumo de informação em alguma mídia, alguma plataforma, em alguma atividade que eu faço que necessariamente não é pecaminosa, mas que me toma muito tempo, ou que me desvia a atenção do foco que eu precisava ter naquele período por aquilo que eu estou buscando. Então, o jejum ele pode ser feito também o jejum dos sentidos, como alguns têm proposto, tenho visto nas redes sociais. Fazer jejum do paladar, jejum da visão, jejum da audição, um jejum mais integral. Em outras palavras, o jejum é um exercício de abstinência e de submissão à vontade de Deus. À vontade de Deus. Jesus disse, quando vocês jejuarem, unjam a cabeça, lavem o rosto, e a única pessoa que deve saber que vocês estão jejuando é vosso Pai que está nos céus. O poder do jejum vai ser sentido nas pessoas que estão ao seu redor. Mas o único que deve saber que você está jejuando é vosso Pai que estás nos céus. É óbvio que num momento ou outro, e a Igreja Adventista há alguns anos, tem convocado um jejum anual. Na época de março, um jejum que prepara para a arrancada evangelística da igreja. E obviamente não há nenhum pecado nisso. Todo mundo sabe que boa parte da igreja está jejuando nessa época. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que a aparência de piedade não adianta de nada para ele. Resumindo a mensagem dessa noite,
Quando Jesus fala de esmola, quando ele fala de oração e quando ele fala de jejum, ele fala que essas práticas e esse desenvolvimento deve ser conquistado e deve ser vencido no recanto da nossa casa, fechada a nossa porta, em secreto. Um pensamento, e eu concluo com esse pensamento, um pensamento me chama muito a atenção. Vários pregadores têm usado essa ilustração. A vida de Jesus, ela era dividida entre o monte e a multidão. No monte, que era a devoção pessoal, Cristo recebia o poder. Só que ele não ficava só no monte, senão ele seria um Amish. Jesus não ficava só no monte, senão ele seria um monge. E o problema dos monastérios é que os monastérios, eles isolam as pessoas. E alguns, pensando procurar santidade, falam assim, o único jeito de eu ser santo é eu me isolando de tudo e de todos. Vivendo uma vida completamente isolada, eu não vou ser contaminado pelo mundo e pelo pecado. Não, queridos. A vida de Jesus era entre o monte e a multidão. Recebendo o poder do céu, abençoando as pessoas no vale. Poder do céu, bênção no vale. Todos os dias, nós temos que começar com o poder do céu, para poder abençoar as pessoas no vale. E aí, como Jesus disse, poderemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Amanhã, nós vamos estudar o porquê será que nós não temos tanto tempo para orar como deveríamos ter. Por que não temos tanto tempo para estudar a Bíblia como deveríamos ter? Amanhã nós vamos estudar sobre os alvos e as prioridades do reino. E eu tenho certeza que essa mensagem vai mexer com você também, porque tem mexido comigo. Se você não tem encontrado tempo para as disciplinas espirituais, é porque você precisa ouvir o sermão de amanhã. Você precisa mudar os seus alvos e as suas prioridades, para que o reino tome o seu coração. Que Deus te abençoe. Mais uma noite na compreensão da lógica do reino. Amém? Vamos cantar ao Senhor? Nosso último louvor dessa noite será perto de Jesus. Mas como o pastor acabou de falar, só estaremos perto de Jesus em oração. Tem uma frase de um sermão que eu não consigo esquecer, que diz assim: você pode fazer mais do que orar depois de ter orado, mas não pode fazer mais do que orar até que tenha orado. Então, que nós possamos pôr esse propósito no nosso coração e não saiamos daqui hoje sem ter esse propósito de orar cada dia mais, perto de Jesus. De Jesus, sempre quero estar. Tudo que eu preciso, ó Pai, sempre encontro junto a Ti. Aqui ficar, nunca me afastar, e ao me abraçar, Senhor, sinto seu amor por mim. Tu és o meu Deus, quero só a Ti. Quero entregar o meu viver, Senhor. Quero estar
encontro junto a ti. As mulheres, Quero aqui ficar, nunca me afastar, e ao me abraçar, Senhor, sinto seu amor por mim. Tu és o meu Deus, quero só a ti. cante em vozes agora. Quero entregar o meu viver, Senhor. Sim, quero estar bem junto a ti, Jesus. Quero entregar o teu viver, Senhor. Sim, quero estar bem junto a ti, Jesus. Bem junto a ti, Jesus. Bem junto a ti, Jesus. Eu quero lançar um desafio para você. Se amanhã na sua comunhão pessoal com Deus, logo no primeiro horário da manhã, você lesse o trecho que vamos estudar à noite. Pode ser esse desafio? Mateus capítulo 6, do verso 19 até o verso 34. Você já conhece o contexto? Viemos juntos até aqui. Quem sabe a compreensão vai ficar mais fácil. Peça para Deus falar com você amanhã, por meio desse texto, já preparando o seu espírito para a mensagem da noite. Querido Deus, nós te louvamos por tua mensagem mais uma vez. Te agradecemos porque o Senhor olha para nós não como o homem vê, mas o Senhor olha para o nosso coração. E exatamente por isso é que nós precisamos ter uma vida realmente piedosa diante do Senhor. Não basta termos nosso nome no livro da igreja. Não basta termos sido nomeados para funções da igreja. Não basta termos a aprovação, quem sabe, da igreja. Nós precisamos do teu reconhecimento, do teu aplauso. E precisamos ter a certeza de que um dia receberemos o teu galardão. Obrigado pela advertência que Jesus trouxe para aqueles homens que talvez em muitos aspectos se assemelham com a situação que hoje estamos vivendo. Te agradecemos porque o Senhor diz que por meio da oração, das ofertas e do jejum, podemos compreender melhor a lógica do teu reino. Mas precisamos fazer isso em secreto, com autenticidade, com o coração aberto e incessantemente. Dá-nos a graça de termos essa vitória particular, individual em nossa vida. E que os frutos dessa busca sejam evidentes. E ao serem evidentes, sejam para a tua honra e para a tua glória. Abençoa a tua igreja mais essa noite, Pai. Que saímos daqui mais próximos, perto de Jesus. E dispostos amanhã te buscarmos na primeira hora. Para que o Senhor possa adiantar quais serão os desafios e as vitórias que teremos em nosso dia. E que assim sejamos vitoriosos ao teu lado. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém, Senhor.